Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo e objetivo nas páginas de uma obra filosófica incrivelmente densa e, bom, altamente provocativa. Estamos falando de Algo Vasmin, Tombo dos Símbolos Falidos, do autor Eduardo Banks. O texto é recheado de aforismos profundos que basicamente desafiam as nossas noções mais fundamentais sobre moralidade, gênero e até sobre como a nossa própria mente funciona. Então a ideia aqui é desconstruir esses conceitos passo a passo para tornar toda essa filosofia super acessível. Vamos nessa? Para a gente já entrar no clima e entender a atmosfera da obra, olha só essa abertura dramática do prólogo. O texto começa exatamente assim. Em nossa caverna recebemos naquele dia festivo a visita do hóspede de pedra, com o declínio do sol por entre as montanhas. O narrador meio que nos convida a atuar como um escriba, compilando os pensamentos e a sabedoria da humanidade. Essa introdução literária serve para puxar a gente direto para o tom quase mítico do texto. Estabelece uma conversa super reflexiva, isolada da sociedade comum, que é de onde as críticas mais pesadas do autor vão começar a jorrar. E esse é o nosso roteiro de hoje. 1. A premissa. 2. Natureza e sociedade. 3. Gênero. 4. Epistemologia. E 5. A conclusão da moral. Seção 1. A premissa. O hóspede na caverna. Para ancorar toda essa filosofia abstrata na realidade do documento-fonte, a própria página de rosto já entrega bastante. Tá lá, Algovagin, Tombo dos Símbolos Falidos. É um material publicado pela antiga e iluminada sociedade bensiana. E notem o detalhe, marca o que o autor chama de primavera do ano 133 da transvaloração. Isso, na verdade, corresponde ao ano de 2020. Dá para perceber que estamos lidando com um texto que quer subverter os valores estabelecidos, começando pela própria contagem do tempo, né? Mas afinal, o que significa esse título diferentão Algovazin? A definição, tirada direto do texto, descreve Algovazin como a delícia e protetor. É aquele que guarda e relaciona os símbolos que despencaram de suas posições até não significarem mais absolutamente nada. O autor explica que a lição do livro é justamente essa, aquela tomada de consciência irresistível de que um símbolo é, bem, apenas um símbolo. E é exatamente esse choque de realidade que rouba toda a força e o poder que o símbolo tinha. Seção 2. Natureza e sociedade. Esporos e fagulhas. Isso nos leva a pontos cruciais que destilam a visão de Banks sobre como a gente se comporta em sociedade. Primeiro, ele lança que a arte e a fé são puras ilusões. O propósito real delas? Fazer os homens acreditarem que podem ser gênios ou até deuses. E, em segundo lugar, o autor afirma que o altruísmo, os tais atos desinteressados, não passam de uma roupa, uma fantasia vestida por cima do nosso próprio egoísmo só para não chocar o pudor alheio. E, por fim, tem uma observação fascinante sobre o poder. O autor pontua que um inimigo precisa ser exaltado antes de ser esmagado no chão. Ele compara isso à forma como o mitológico Hércules lidou com Anteu. Basicamente, nessa visão, tudo se resume a disfarçar um desejo gigante por poder e influência. Seção 3. Gênero. O enigma de Xantipa. Entrando agora num terreno bem espinhoso e polêmico da obra. O texto desenha uma dicotomia muito rígida no campo espiritual. De um lado, temos a figura do padre, que o autor associa estritamente ao masculino. O espírito sacerdotal, segundo Banks, serve para separar e elevar o que as pessoas consideram trivial para um patamar sagrado, inatingível. Do outro lado, a figura da bruxa, associada ao feminino. O argumento do autor é que a mulher profana o espaço sagrado porque tenta trazer o que é misterioso e solitário para o uso comum, prático, do dia a dia, seja na horta, na cozinha ou na cura. A obra chega a afirmar que elas são grandes bruxas, mas não se realizam plenamente como sacerdotisas. Expandindo essa visão para a nossa sociedade moderna, o autor apresenta a tese de que a igualdade e a emancipação feminina não são exatamente conquistas morais, mas puramente um efeito colateral, um subproduto da tecnologia e da automação. Segundo a obra, as máquinas substituíram o trabalho braçal pesado, nivelando as forças. O texto argumenta que, se a gente sofresse um colapso energético hoje, a sociedade reverteria instantaneamente a necessidade de força física bruta e, com isso, aos papéis de gênero mais tradicionais. Então chegamos a uma alegação altamente controversa sobre o aborto. O autor declara de forma bem direta que a maioria dos motivos para se chegar a um aborto é imposta pelos próprios homens às mulheres. O texto argumenta que aquela pressão toda para não se prejudicar nos estudos, para manter uma carreira impecável ou atender às expectativas de um empregador, funciona na prática como uma hierarquia patriarcal e social invisível. Na visão apresentada aqui, o que a sociedade chama de escolha é, na verdade, uma severa imposição externa colocada sobre a mulher.
Seção 4. Epistemologia. A queda do transcendente. Agora, mudando um pouco a marcha para a filosofia pesada, é possível haver um conhecimento a priori? Ou seja, a gente consegue saber de algo antes e sem ter a experiência sensível daquilo? O empirismo diz que não. Já o criticismo de Kant defende que sim, que verdades intelectuais podem ser descobertas a priori. Mas a visão de Banks é de que o que a gente chama de conhecimento a priori é, na vida real, apenas um pensamento a posteriori extremamente refinado. Para o autor, a nossa mente passa por todo o percurso da experiência e da linguagem primeiro, e só depois dá aquela limpada, aquela depurada nos conceitos, criando a ilusão de que aquele conhecimento sempre esteve lá. E é por isso que o autor dedica páginas e mais páginas atacando ferozmente o modelo da mente criado por Kant. Banks argumenta que a filosofia tradicional inventou um maquinário totalmente imaginário para a mente humana, um maquinário construído só observando os efeitos conscientes, ou seja, pela metade. Ele usa uma ironia afiada, comparando o modelo de Kant a uma impossível máquina cerebral a vapor, que teria sido idealizada por uma velha aranha. Basicamente, ele rejeita totalmente a ideia de que dá para entender o cérebro sem olhar para os verdadeiros processos físicos e neurais. Para ilustrar como a realidade causal realmente funciona no mundo físico, o texto usa uma metáfora bem visual, a de Sita cozinhando arroz. Pensem bem, Sita não causa o arroz cozido sozinha. Ela precisa do fogo, o fogo, por sua vez, precisa da panela, a panela precisa da água e assim por diante. O autor usa essa sequência para derrubar a ideia de que existe uma regressão causal ao infinito. Ele defende que vários motores e condicionantes precisam convergir juntos, de forma mútua, em um único evento. Não existe uma causa isolada numa linha reta bonitinha. O que existe é uma intersecção gigantesca de múltiplas realidades acontecendo ao mesmo tempo. O grande ponto aqui é que a mente, segundo a obra, opera em simplicidade. E essa simplicidade acaba refutando a tese do solipsismo. Sabe aquela ideia filosófica de que apenas a própria mente é a única certeza de existência no universo? Pois é, Banks traz uma refutação lógica genial. Se o solipsismo fosse real e a gente fosse a única mente existente gerando toda a realidade ao nosso redor, nós obrigatoriamente seríamos oniscientes. Como é muito óbvio que a gente não sabe de tudo, a teoria simplesmente desmorona. O próprio fato de descobrirmos coisas aos pouquinhos já prova que existe sim uma realidade material externa limitando a gente. Seção 5. Conclusão da moral. Nós, imoralistas. Chegando na reta final da obra, o argumento central é que a moralidade, na maioria das vezes, é só uma reação atrasada ao nosso orgulho ferido. Para deixar isso claro, o autor usa o exemplo clássico de Aquiles na Guerra de Troia. Banks argumenta que o sofrimento de Aquiles não foi exatamente pela morte do seu companheiro Patroclo em si. Foi porque a morte de Patroclo, que era visto como uma extensão do poder e da propriedade dele, ofendeu profundamente a vaidade de Aquiles. Segundo o texto, a moral precisa de um tempo para decidir como vai processar uma ofensa. Ela pega a dor lá no ego e transforma isso num pretexto nobre para justificar uma declaração de guerra. O que nos deixa com essa reflexão final baseada na provocação de Eduardo Banks. Nós realmente precisamos justificar as nossas ações? Ou será que essa ideia de justificação moral é só um disfarce chique para motivações muito mais cruas e terrenas? A obra conclui que aqueles que realmente sabem o que querem não precisam perder tempo justificando os meios através de virtudes que não passam de ilusão. Fica aí o convite para a gente repensar os símbolos que regem o nosso dia a dia e até que ponto eles estão de fato governando as nossas mentes. Até a próxima!